Pessoal, quando nós olhamos a imagem bíblica que é descrita nos evangelhos, nós lemos que Pedro foi convidado para entrar, foi permitido, melhor dizendo, que Pedro entrasse na casa, por uma serva que trabalhava lá. Mas essa mesma serva olhou para Pedro e identificou-o como um dos seguidores de Cristo. E aí Pedro nega a primeira vez. Depois vem mais alguém que também identifica Pedro como sendo um dos seguidores de Cristo e ele nega a segunda vez. Depois vem mais um centurião, um soldado, vem mais outra pessoa que identifica Pedro como seguidor de Cristo e ele nega a terceira vez. E o texto bíblico nos diz então que um galo cantou, que esse galo cantou 2 vezes, e aí Pedro lembrou da profecia de Jesus Cristo de que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E a pergunta que nós fazemos é: que galo é esse? Porque isso é muito estranho. Nós estamos falando da casa de um sacerdote judeu. E segundo o costume judaico, os judeus poderiam, como ainda podem, comer carne de frango, comer galinha, galo sem nenhum problema, mas eles não poderiam criar galos na sua casa, porque o galo é um animal impuro. O galo cisca a terra, ele joga, ele traz impurezas para a comida, e segundo a tradição judaica, a comida precisa ser preservada da maneira certa. A comida precisa ser kosher, ela precisa seguir os rituais da lei judaica. Então, que galo era esse? Porque a tradição judaica, a lei judaica também determinava que em Jerusalém não poderia haver galo. Nos dias de hoje você anda nas ruas de Jerusalém e você encontra galos, porque tem uma comunidade árabe, uma comunidade de gentios que mora aqui em Jerusalém e cria galos. Mas na época de Jesus não. Na época de Jesus apenas judeus ou romanos moravam ali. Mas aqui nós não estamos falando da casa de um romano, nós estamos falando da casa de um judeu, de um sacerdote. Então, que galo foi esse que cantou até que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes? Nós precisamos entender que os romanos tinham o seu policiamento, o exército romano, que havia ocupado todo Israel, especialmente aqui em Jerusalém. E os romanos, na sua guarnição, tirando o seu serviço, à noite eles ficavam nos seus postos de sentinela e tocavam a corneta de meia-noite, algumas vezes ao longo da noite até amanhecer o dia. E essa corneta, de forma circular, que os romanos tocavam, o nome dela era Galicinium, que era conhecido popularmente como galo. Quando o romano tocava Galicínio, as pessoas diziam: o galo está cantando. Essa era uma expressão popular naquele período de tempo. Logo, quando Cristo disse: tu vais me negar, Pedro, 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, não era o galo animal, era o galo, o instrumento musical, o instrumento utilizado pelo exército romano, o galicínio, que de fato cantava, e era assim que as pessoas na época de Jesus diziam: o galo está cantando, ou seja, o soldado romano está tocando a trombeta, anunciando as horas do dia e as horas da noite. Eu espero que você tenha tirado essa dúvida, dessa curiosidade bíblica, que isso tenha sido útil para você. Deus abençoe, um grande abraço e um cheiro no seu coração.